Olá, o meu boa noite, saudações a todos e a todas que assistem o meu canal. Estou aqui apresentando uma fonte chaveada comum qualquer, né? É de conhecimento para quem acompanha esse assunto. E o que eu quero transmitir nesta aula de hoje é sobre a frequência utilizada no integrado formador de PWM. Captei aqui no datasheet o C3842, que é o mais utilizado, né? A maioria que acompanha a fonte chaveada deve conhecer esse integrado formador de PWM. Bem, como eu reiterei, o assunto é a frequência aplicada no integrado. Porque, como sabemos, cada trafo chopper ele é desenvolvido para uma certa frequência. Se nós trabalharmos no trafo chopper qualquer fora da frequência dele, ele não funcionará corretamente ou não funcionará de forma alguma, porque ele foi concebido para trabalhar dentro de uma faixa de frequência, né? E dentro dessa faixa de frequência, ele trabalhará e entregará a potência necessária para o secundário. Bem, então podemos já, assim de antemão, adiantar que cada trafo chopper já é fabricado associado a uma fonte chaveada. Ele não pode ser comercializado separadamente porque fica dificultoso, né? Cada fonte chaveada usa o seu próprio chopper, né? De acordo com a frequência que foi estabelecida para que ele trabalhe. Bom, então podemos observar aqui no C3842 que ele gera aqui um PWM aqui para o MOSFET, e o MOSFET, por sua vez, vai acionar o primário aqui do nosso chopper. E para a construção dessa fonte chaveada, foi entendido que esse chopper deverá trabalhar numa frequência entre seus 35 e 45 kHz. Ele tem uma variaçãozinha para mais ou para menos. Se colocar em uma outra frequência, ele poderá não trabalhar de forma alguma. Então podemos ver aqui que o que forma a frequência de entrada no nosso C342, o formador de frequência, é justamente o pino 4 aqui, que é o RT e o CT, né? O resistor de tempo e o capacitor de tempo, é associado sempre um ao outro. E cada integrado de PWM, eu posso adiantar que tem suas próprias características, não deve ser associado a outros. Quer dizer, cada integrado na construção dele, ele tem a sua particularidade, principalmente de se calcular frequência ou, né, adotar para ele uma frequência para que ele trabalhe de acordo com o que o chopper necessita. Então podemos ver que aqui o formador de frequência aqui é o RT e o CT aqui no pino número 4 do C3842. O RT é o 10K aqui, que está mostrando, né? Esse pino 8 aqui, a voltagem de referência, é sempre 5 volts aqui. Pega aqui dos 7 volts, rebaixa para 5 e joga aqui, com uma resistência limitadora de corrente. Então aqui são 5 volts contínuos, permanente. Então essa resistência é RT e o capacitor
CT vão determinar a frequência de entrada no pino 4 para que o PWM trabalhe dentro desta frequência. Bem, vamos lá. Então podemos até dizer que aqui eu coloquei uma fórmula aqui, que para esse UC 3842, calcular a frequência dele é nessa fórmula aqui. É 1.8 dividido por 10 kΩ sobre 4N7, que é o que está aqui. Isso pode ser modificado. Vamos supor que se eu tenho um outro tráfego que requer ou mais ou menos frequência, né, em uma outra fonte chaveada, o 38C40 poderá ser aplicado, desde que se faça com que a frequência atenda o chopper. Então, baseado nesses princípios que eu comentei aí, vamos então ver aqui. Esse 1.8 aí, dividido por 4K7, multiplicado por 4N7. Eu posso adiantar que aqui é 10 kΩ e aqui 4N7 tem que transformar em farad, porque é quilô multiplicado por farad. Aqui tem uma fórmula aqui que eu coloquei, mas é baseado nesse aí. Aqui eu coloquei alguma coisa aqui informando que a voltagem de referência é igual à tomada de voltagem do pino 7, lá no dito que foi anunciado lá, do pino 7, é regulada por um 7805 ou então por um diodo Zener, né, para limitar somente para 50 mA para chegar até o pino 8. Aqui nós temos aqui os PWM, conforme ele forma dentro dessa frequência. Pode dizer que esse PWM está com duty cycle pequeno, está sendo pouco ativado, né? Então ele forma, a partir daqui ele forma, sobe e cai de novo, aqui vai zerando, lá vai subindo, aqui não sobe, aqui continua zero, ele vai e faz de novo, vai aqui já ficou uma frequência mais triangular, lá é uma dente de serra, aqui ficou mais triangular, dependendo do capacitor RT e também do CT, né? Aqui está falando de capacitor e resistor. Então ficou mais triangular. Triangular já aumentou o nosso PWM. Ele começa aqui, vem aqui, né? Aqui na subida, na rampa, ele vai a zero de novo. Chega lá no pico, ele forma, na caída ele vai no ponto alto até chegar no zero e caminhar para o zero. Então aqui ficou um duty cycle aqui, que é um ciclo de trabalho de aproximadamente 50%, que é muito correto para trabalhar esse duty cycle aqui. Bem, então aqui o RT e o CT que vai determinar no pino número 4, né, a frequência que vai ser utilizada no PWM para acionar o nosso trafo, né, que é aquilo que eu falei anteriormente. Aqui tem uma forma para calcular a frequência, desde que RT seja o maior ou igual a 5K. Né? É claro que sempre vai ser maior. Então, para esse tipo aqui de fórmula, pode-se usar essa configuração, né? 1.8 dividido por RT que multiplica por CT. Aqui é interessante que aqui tem um ábaco aqui, deixa eu colocar mais para cá, um ábaco aqui muito interessante aqui, que ele rege o que está aqui, mostrando aqui. Deixa eu só aumentar um pouco mais aqui esse ábaco para entender. Aí, podemos vir aqui, para nós tomarmos uma resistência aqui de 10K aqui é a resistência em kΩ, e aqui embaixo a frequência, né? Frequência 100 Hz, 1K, 10K, 100K, 1 MΩ a frequência, 1 MHz, 1 MΩ de Hertz, 1 MHz. Bem,
Então, para resistência de 10K, nós pegamos aqui um capacitor de 2 pontos, aquele capacitor nosso lá que era 4,7 NF, lá da figura, né? Nós pegamos o 4,7 aqui, ó, CR, 4,7, e vamos concluir aqui com o 10K, aqui, chegou aqui, ó, né? 10K nessa linha aqui, a resistor, e aqui o ponto do capacitor 4,7 NF. Aqui abaixo aqui vai dar uma resistência, uma frequência de aproximadamente 40 kHz nesse ponto aqui. Essa congruência aqui desse ponto aqui do 4,7 aqui até que chega aqui nos 10K ohm. Então aqui abaixando aqui vai dar aproximadamente 40 kHz. Então vamos ao cálculo agora. Eu tenho aqui o RT nosso lá em cima, que era 10 K ohm, né? E o capacitor que era 4,7 NF. Então vamos lá. Deixa eu puxar a maquininha mais para cá, que é para observar melhor, né? Aqui. Então eu tenho 10K ohm, 10. Já está em 10K ohm, não precisa colocar 10 mil, não pode colocar 10 mil. Esse aí eu vou multiplicar pelo CT, o CT é 4,7 N. Eu tenho que transformar ele em farad. Como que eu faço? Eu vou colocando zero. Aqui é microfarad, 3 zero. Microfarad, décimo, centésimo, agora vem o 4,7, 47. Então, a gente vai trabalhar nesse sistema aí, não é? Porque senão não funciona. Então podemos ver que nesse cálculo aqui do divisor aqui do 1,8 que multiplica por RT vezes CT me deu 38,297 kHz. Então está dentro daquela informação do gráfico que nós observamos aqui nesse ábaco, nesse gráfico aqui. É muito interessante esse gráfico. Ele nos dá uma posição bem aproximada da frequência que nós precisamos obter na entrada do pino 4 daquele integrado para que o chopper funcione corretamente. Porque em um próximo vídeo eu vou falar sobre a construção de chopper, porque o chopper tem as particularidades, né, de outros tipos de trafos comum, né? E ele é bem diferente, mas nesse próximo vídeo eu vou comentar. Agora, eu passando aqui para a parte de baixo, vamos falar sobre o duty cycle. O duty cycle é uma situação que nós observamos quando nós utilizamos a fonte chaveada. Dependendo da corrente que vai sair no secundário, nós temos um tipo de duty cycle, ciclo de trabalho. Aqui é o período, é a frequência aplicada, é o período normalmente em microsegundos, né? Então isso aí transforma em frequência, é o período. E o duty cycle, que é o PWM, né? Ele trabalha dentro desse período, né? Como mostrei lá, ele trabalha, se não estiver utilizando carga nenhuma no secundário, esse PWM aqui, esse duty cycle, esse tempo de trabalho dele que fica para cima, ele é bem pequenininho. Se não estiver vago, o secundário não estivesse utilizando, ele só, o pique dele é bem pequeno. Então fica quase zerado a utilização da potência do sistema, né? Então esse aqui é o PWM e o ciclo de trabalho, é daqui até aqui. Normalmente é muito bom trabalhar com ciclo de trabalho máximo até 80%, não mais que isso. 80% vai dar
aproximadamente aqui, não mais que isso. O fabricante pede 80% a 82% o máximo. Quer dizer, isso aqui fica estendido aqui com o sistema ligado até aqui. Aí cai, fica pouquinho desligado e sobe até lá, até 82%. 100% nem pensar. Então, isso aqui é o PWM que é injetado no gate do MOSFET, né? Então aqui eu já aumentei o PWM porque precisou de uma corrente maior lá no nosso secundário da fonte chaveada, e o sistema automático mandou aumentar o PWM dentro do mesmo período, dentro da mesma frequência. A frequência não muda, ela é fixa. Quem faz a mudança de tempo dentro da frequência é o tempo do PWM, ou ligado, desligado, ligado, desligado. O período é sempre o mesmo. Então, aqui se utilizou um PWM, né? Assim, pensar 80%, 70%, fica mais uns 30% desligado, 70% ligado, e então a corrente no secundário aqui aumentou. E isso aqui, como eu falei, é chamado de duty cycle, ciclo de trabalho, né? Ciclo de trabalho é esse aqui, é o tempo que eu trabalho, ele está trabalhando e o tempo que não. O tempo está trabalhando e o tempo que não. E aqui também, o tempo está trabalhando e aqui não. O tempo está trabalhando. Aqui. Então, guarda na memória. Duty cycle, ciclo de trabalho, é um tipo de palavra, né? De ditado muito utilizado em frequência com PWM. E aqui tem os cálculos. Se quiser calcular a frequência, aqui não serve para um período aqui, frequência é 1 sobre o tempo. Normalmente, em fonte chaveada, esse T aqui varia entre 10 microsegundos a 50 microsegundos. Né? Então, se quer calcular a frequência, o 1 divide por 0,0000001 lá, tantos segundos. Então tem que fazer o cálculo para ver em microsegundo quanto que dá o tempo, né? Para transforma em segundo, e 1 sobre isso vai dar a frequência. Então, o tempo é igual a 1 sobre a frequência, né? E por sua vez o 1 é igual à frequência que multiplica pelo tempo. Isso aí é para nós calcularmos esse período que está informando aqui nesse gráfico. Então, por hoje, eu agradeço quem assistiu o meu vídeo. Espero que tenha entendido pelo menos um pouco, né, do que é PWM, o que é a frequência gerada no integrado para a formação de PWM. Por que precisa dessa frequência? Porque se não existir essa frequência aqui de entrada no pino 4, não vai existir o PWM. Simplesmente morre o PWM. O PWM é formado a partir dessa frequência aqui. Aqui está em forma de dente de serra e aqui está numa forma mais linear, mais legal, que é em forma de triângulo, né? Para gerar um duty cycle de 50% aqui, que é o que normalmente deve trabalhar uma fonte com a carga perto da máxima, né? Então, como eu repito, cada integrado, cada processo que é fabricado integrado, seu código de integrado, ele é particular, né? Para calcular uma fórmula para calcular a entrada de frequência. Não é válida para todos integrados aquela fórmula que eu coloquei logo aí abaixo, né? Essa fórmula aqui, ela vale, no caso, para esse integrado. Pode ser utilizado. Então, por hoje, eu vou terminando por aqui. Espero que tenha integrado, tenha entendido bem, e fica o meu próximo vídeo. Eu vou dar continuidade sobre construção de chope.